Uma carreta usada no transporte de hélices de usina eólica danificou o túnel que liga a Via Expressa à Avenida Helena Vasconcelos da Costa, em Contagem. O trânsito está liberado em apenas uma pista até a avaliação da estrutura. Após o acidente, o túnel ficou com parte do teto danificada. O asfalto também sofreu avarias. Houve derramamento de óleo na pista e foi necessário utilizar serragem. De acordo com a Transcom, o trânsito segue em meia pista até que as avaliações dos danos sejam feitas. A gente está vendo o revestimento, as placas que se soltaram para poder fazer o reparo, para poder fazer a liberação. Mas, em princípio, até essa confirmação, o trânsito em uma pista só. O túnel é a ligação entre a Via Expressa de Contagem e a Avenida Helena Vasconcelos da Costa, no sentido Belo Horizonte. O acidente aconteceu na tarde desse domingo. A empresa responsável pela carreta não tinha autorização para o transporte da carga. Existe o artigo 230 do Código, 231, prevê autorização especial para cargas superdimensionadas. E eram 3 hélices e as 3 estavam sem autorização. Os veículos estão retidos, a documentação está toda retida para regularização. As fotos mostram o tamanho da hélice, utilizada em usinas eólicas. A estrutura se chocou com o viaduto. Veículo e carga foram apreendidos pela empresa que gerencia o trânsito em Contagem. De acordo com a Defesa Civil de Contagem, o acidente não provocou danos à estrutura, mas a Coordenadoria de Obras do município deve realizar uma manutenção no local. Ainda não há previsão para a liberação total da via. E o viaduto A, na Avenida Portugal, precisará passar por uma correção de 2,5 centímetros nas vigas transversais da estrutura. Em nota, a Sudecap afirmou que o apoio adicional visa garantir a melhor distribuição dos esforços no viaduto, que não apresenta riscos. A obra será feita entre a meia-noite da próxima sexta-feira, dia 3 de abril, e a meia-noite de domingo, dia 5. E agora vamos falar de futebol. Na penúltima rodada do Campeonato Estadual, Cruzeiro e Atlético venceram suas partidas. A equipe celeste continua na liderança e a alvinegra garantiu vaga para a semifinal. O Cruzeiro foi a Patos de Minas enfrentar ao RT e a Raposa teve dificuldades na etapa inicial. Só abriu o placar no segundo tempo. Marquinhos mandou no cantinho. A URT até tentou pressionar, mas quem marcou novamente foi o Cruzeiro. Já nos acréscimos, depois de um rápido contra-ataque, Joel fez o segundo. Final, URT 0, Cruzeiro 2. Com a vitória, a Raposa segue na ponta da tabela com 24 pontos. O saldo final é bom, é difícil jogar aqui, o campo é pesado, adversário precisando muito do resultado e empurrado pela torcida. Eu acho que foi uma vitória da eficiência e nos dá a condição de estar em primeiro. A vice-liderança do Campeonato Mineiro agora é do Atlético. Com tranquilidade, o Galo venceu o Vila Nova aqui no Independência e chegou aos 22 pontos. A jogada aérea foi a arma do Atlético no começo do jogo. Lucas Prato quase marcou. Mas foi por baixo que o Galo abriu o placar. Carlos só empurrou para as redes o chute cruzado de Luan. O segundo gol foi de Lucas Prato de cabeça, depois do cruzamento na medida de Marcos Rocha. O terceiro foi novamente do jovem Carlos, que mostrou o oportunismo. O Atlético teve várias chances de ampliar o placar, mas desperdiçou. Final no Independência, Atlético 3, Vila Nova 0. Esses resultados, essa sequência, isso é que dá confiança, né? E hoje, por exemplo, boas jogadas, bonitas jogadas, jogadas rápidas. Então, isso nós precisamos ser mais constantemente. Aí sim nós vamos estar mais tranquilos. Ele já está aqui tumultuando o ambiente. Everton Guimarães, boa noite. Boa noite, Monique. Gente, é difícil ficar aqui com ele, viu? É só palhaçada. Ficar mais magro e tal. Mas agora vamos falar sério, tá? Vamos falar sério. Me conta uma coisa, esse placar foi mentiroso na Independência? Foi, se estivesse jogando até agora, o Atlético estaria vencendo por 323 a 0. Até agora? É, porque o Atlético ontem imprimiu uma velocidade, Monique. E, acima de tudo, é importante destacar que teve compromisso, né? Mesmo sendo um jogo pelo Campeonato Mineiro. Mas o adversário facilitou? Não é que o adversário facilitou. É que qualquer time hoje que chegar num outro, querer encarar de peito aberto, achar que vai vencer o jogo, vai sofrer. E aí encarou, não fechou a casinha, o Atlético foi para cima,
e fez 3, perdeu várias oportunidades. Era para ter vencido o jogo de um placar muito elástico, talvez o maior placar desse Campeonato Mineiro, mas acabou parando nos 3-0. O time, de certa forma, também tira o pé num determinado momento do jogo, muito tranquilo e mentiroso. 3-0 foi pouco. E algum jogador se destacou aí? Sim, é bom destacar o Carlos, Monique, porque o Carlos estava sendo muito... O que mais se destacava dele era a parte tática. É um jogador que marca muito, ok, mas e os gols? Ele é atacante. Ontem ele voltou a fazer e fez 2 na vitória sobre o Vila Nova. Então é bom destacar, e um fato que está chamando a atenção e que muita gente está discutindo em todo o Brasil, é que essa alta do dólar pode fazer com que muitos jogadores, principalmente mais jovens, deixem o país na janela do meio do ano. E eu acho que isso deve acontecer e o Carlos está nela. Ó, o guru, hein? E o local de Atlético Santa Fé pela Libertadores? Definido, será no Horto. Será no Horto. O Atlético pensou em levar para o Mineirão. Foi uma decisão do Atlético. O Atlético que escolheu que o jogo acontecesse no Horto, onde o Atlético é muito forte, tá, mas no Mineirão também ganhou títulos importantes lá, né? Então, foi uma decisão do presidente. Existia uma dúvida na venda de ingressos, né? Mas acabou a definição, o jogo no Horto, e a torcida vai lotar e o Atlético vai para cima do Santa Fé com muita força. E o Cruzeiro, hein? Convenceu? Convenceu no segundo tempo, né? O primeiro foi muito ruim o jogo, o Cruzeiro não esteve bem, o Cruzeiro... Olha, não é desculpa, não preciso dar desculpa, Monique. O gramado não favorece. Mas não favorece para os dois? Não, para o RT favorece, treina lá e tal. Agora o Cruzeiro sentiu um pouco de dificuldade, mas o time ainda está em formação. Mas estamos em abril praticamente, não tem uma definição. Calma, vai acontecer, mas não tem as mesmas peças qualificadas como no ano passado. Né? Tá certo, muito obrigada. Por nada, Monique. Boa semana. 7.000 pessoas participaram de uma corrida nesse domingo na Pampulha. E além de cuidar da saúde, os atletas puderam levar os seus animais de estimação. O Marco Zero da Lagoa da Pampulha estava repleto de corredores. Homens, mulheres e crianças se inscreveram nas diferentes modalidades da Corrida Araújo. Em sua primeira edição, a corrida já é a segunda maior do estado. O evento comemora os 109 anos da rede de drogarias. A empresa está comemorando 109 anos e a corrida é uma forma saudável de comemorar junto com os mineiros e com a família esse grande momento da empresa e da cidade que cresceram juntos e são amigos de infância. 7.000 pessoas participam da corrida. Em uma das modalidades, donos e cães fazem juntos uma caminhada de 3 quilômetros. Uma boa oportunidade de cuidar da própria saúde sem deixar os cachorros de fora. Cuidando da saúde, né? Até os cachorrinhos. Tem que caminhar, fica só preso dentro de apartamento, não pode. Seja na corrida de 5 ou de 10 quilômetros ou ainda na caminhada de 3 quilômetros, nada melhor do que a sensação de completar a prova. Hoje minha primeira corrida com 5 quilômetros, certo? Eu consegui fechar com 35,4. É prazeroso, final é gratificante. Depois de tanto esforço, é hora de repor as energias com as frutas. Isso sem falar na hidratação. Após a premiação dos primeiros colocados de cada categoria, os corredores participaram de um sorteio de prêmios. Para fechar o dia, o samba de Aline Calizo. A seguir, as medidas radicais em novo plano diretor. E ainda depois de denúncias de tráfico de drogas, festas são suspensas no campus da UFMG. É daqui a pouquinho. Agora são 7h07.